Bem-vindos de volta. Nesse vídeo a gente vai estudar aqui a súmula 384 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito à multa convencional. O que significa a multa convencional aqui na dicção, na visão dessa súmula 384? Diz respeito à multa que é prevista em instrumento normativo, instrumento coletivo, a gente pode chamar também. Um instrumento coletivo no direito do trabalho, a gente sabe que ele pode ser um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, ou também uma sentença normativa. São instrumentos coletivos, também chamados de instrumentos normativos. A súmula, então, quando menciona multa convencional, está se referindo à multa decorrente de qualquer um desses instrumentos. Lembrando que o ACT, o acordo coletivo, ele vai ser firmado entre uma empresa e o sindicato profissional. A convenção coletiva entre um sindicato profissional e um sindicato econômico, de uma categoria econômica, e a sentença normativa, a decisão do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, com relação à questão que envolve um dissídio coletivo de natureza econômica, firmando novas condições de trabalho para aquela categoria, beleza? E a súmula fala assim: descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: digamos que a gente tenha simultaneamente, mais de um instrumento normativo. Isso aqui vai ser difícil na prática que haja uma vigência simultânea. Tá? Geralmente o que vai acontecer é o seguinte: o empregado trabalhou, por exemplo, de 2020 a 2024 e aí nesse período aqui, por exemplo, estiveram em vigor duas convenções coletivas de trabalho, ou um acordo coletivo e uma convenção posteriormente, ou uma sentença normativa, enfim. Geralmente você não vai ter a simultaneidade aqui na vigência. Por quê? Porque o acordo coletivo ele vai se aplicar, ele vai ter a aplicação preferencial, ele prevalece em relação à convenção coletiva face ao princípio aí da especialidade que vem no texto da CLT pós-reforma de 2017. A sentença normativa também, quer dizer, se você tem uma sentença normativa, a não ser que seja algo parcial, que não, é muito difícil que aconteça, a gente vai ter então apenas a vigência de um desses instrumentos de cada vez, a cada momento. E aí, portanto, quando se fala aqui instrumentos normativos diversos, isso aqui se pressupõe que seja cada instrumento vigente em um período diferente, geralmente vai ser isso. Tá? E é claro, a súmula aqui para nós parece muito óbvia, muito evidente, e até às vezes causa estranheza que o TST tenha que sumular alguns temas como esse. Porque é evidente, se o empregado ele tem, por exemplo, o direito de cobrar duas multas, geralmente esses instrumentos coletivos, o ACT, a CCT, a sentença normativa, geralmente eles vêm ali com uma multa, fixada uma cláusula dizendo: olha, o descumprimento das normas desse acordo coletivo vão gerar em favor do empregado uma multa, sei lá, de R$100, uma multa de tantos reais por infração, algo nesse sentido. Então perceba, é claro que isso vai gerar um direito, concorda comigo? Um direito subjetivo para esse empregado, e esse empregado, portanto, ele pode postular, e é claro que ele pode fazer cumulação de pedidos. É claro, que esse empregado ele pode fazer acumulação de pedidos, e portanto ele vai lá, a caneta chega aqui, ela falha, não sei porquê, tá? Mas é acumulação de pedidos, ele vai fazer isso por quê? Porque simplesmente são pedidos que decorrem da mesma relação, que é a relação de trabalho, a relação de emprego. Não faria sentido exigir que ele tivesse que ajuizar uma ação diferente para cada instrumento coletivo. Seria aí um atentado, a gente pode chamar assim, ao princípio da economia processual. Beleza? Então, muito tranquila. E o inciso segundo fala o seguinte: é aplicável multa prevista em instrumento normativo, sentença normativa, convenção ou acordo coletivo, em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal. O que acontece é o seguinte: princípio da criatividade jurídica, que é um princípio que a gente aborda, inclusive no nosso curso de Direito do Trabalho. Ou seja, é claro que os sindicatos, é claro que os entes coletivos podem firmar normas coletivas e podem inovar, desde que respeitem os limites, que são os limites definidos pelo princípio da adequação setorial negociada. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre esse princípio da adequação setorial negociada, é um tema que a gente aborda bastante também lá no curso de Direito do Trabalho. E o fato aqui é o seguinte: desde que seja respeitado esse princípio, ou seja, o tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, desde que isso aconteça,
é claro que o instrumento normativo pode prever e pode regulamentar a vida, digamos assim, as condições econômicas e até jurídicas daquela categoria profissional, da categoria econômica ou do empregador. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, né? Será que o instrumento coletivo, o acordo coletivo, convenção, etc., será que o instrumento normativo ele pode prever uma multa para uma situação em que já existe uma multa na lei? Vou dar um exemplo aqui. A gente conhece a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. É a multa de um salário do empregado, caso o empregador não pague as verbas rescisórias desse empregado no prazo de 10 dias após a extinção do contrato de trabalho. Lembra disso? Tá? É a multa de um salário. Será que a norma coletiva poderia prever, olha, em acréscimo à multa do 477, parágrafo 8º, vai ser devido uma outra multa, por exemplo, de R$1.000, ou uma multa de mais um salário, por exemplo. Será que é possível? Sim, totalmente possível que a norma coletiva repita o texto da lei, né? Ela faz uma mera repetição, como diz aqui a súmula, do texto da lei, e ela prevê uma multa que a lei, já existe uma multa lá na lei também, percebe aqui? Então há uma duplicidade de punições, e alguém pode dizer, nesse caso você vai ter um bis in idem, né? O pessoal do direito adora arrumar tese, né? Só que o fato é, tem fundamento essa tese? Não, não tem, né? A norma coletiva, se ela quiser reforçar essa situação, reforçar uma penalidade que já existe na lei, criando, portanto, uma segunda penalidade para o mesmo fato, é possível? Sim, totalmente possível. Tá? Liberdade negocial, criatividade jurídica, adequação setorial negociada, não existe, portanto, nenhum empecilho a isso. Tá? E é isso que prevê o inciso 2º da súmula 384 do Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? Com isso a gente fecha por aqui. Né? Se você está até aqui comigo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, um comentário, ajuda bastante aí o algoritmo do YouTube a compreender que o nosso projeto é relevante, que o vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Obrigado pela parceria de sempre. Grande abraço.